Boa tarde a todos. Obrigado aí em nome do BNDES, a participação de todos aqui. Presidente Valdemar, demais autoridades presentes, Raul. Em nome do ministro Marcílio, agradeço a presença de todos. Vamos seguir aqui, a gente está com o tempo um pouco apertado. A ideia dessa modelagem foi sugerida pelo presidente Joaquim Levy. Primeiro, ele sugeriu o tema da inovação, como é muito importante para o BNDES, e então a gente conversou com o Fórum, parceiro de 31 anos, se a gente poderia modelar um painel que fosse baseado em experiências concretas de inovação. A partir dessas experiências concretas, a gente iluminar o processo de como é que o Estado pode incentivar a inovação no Brasil e não somente, como é que coisas que são independentes do Estado, o ecossistema de inovação, em que medida isso depende de outras não intervenções do Estado, né? Então, a forma como a gente construiu, primeiro eu queria motivar o painel com alguns dados que eu vou ler aqui, acho que é importante nos situar no contexto internacional, dados que são comparáveis. O Brasil ocupa a 64ª posição em 126 países avaliados. Então, nós estamos na posição 64 no ranking de índice global de inovação. Tá? Universidade de Cornell, INSEAD, Organização Mundial de Propriedade Intelectual, e a gente está 20 posições atrás do Chile, para você ter uma ideia. O Chile é 47º colocado, né? O lado positivo é que, em termos de sofisticação empresarial, e aqui nós temos representantes altamente sofisticados do empresariado, do empreendedorismo nacional, o Brasil ocupa a 38ª posição. Tá? Mas, em compensação, a facilidade para abrir uma empresa no Brasil, nós estamos na posição 123. Quer dizer, agora, com a medida provisória do governo, né, de facilitar o empreendedorismo, isso pode mudar, mas é extremamente relevante, porque inovação é tentativa e erro. Então, o processo de tentativa e erro tem que ser facilitado pelo governo, não dificultado, né? Então, isso é bastante relevante. Então, em cima dessa situação... curiosamente, o Brasil está na 28ª posição no quesito despesa com PIB. Então, de certa forma, é meio estranho, porque a gente é muito bem colocado na despesa com PIB, mas, do ponto de vista do índice de qualidade, nós não somos tão bons. Então, uma coisa curiosa que os dados nos passam, né? Então, a ideia aqui era juntar um monte de gente muito mais inteligente do que eu, que está envolvido diretamente no processo tá na cozinha do negócio, né? Para aprender um pouco com eles. Então, eu vou passar brevemente pelos currículos das pessoas que estão aqui. Tá? Então, primeiro a gente começa com o Thiago Maranhão, falando da Sanil e uma inovação disruptiva de célula fotovoltaica. O Thiago Maranhão é sócio da FIR Capital, gestora de Private Equity Venture Capital, CEO da Sanil, spin-off da Cisen, vem integrando o setor de energia, mobilidade e smart cities com seus filmes solares de terceira geração. É engenheiro eletrônico com MBA pela University of Cambridge e pós-graduações em Harvard e Berkeley. Também é conselheiro e fundador de outras empresas do ecossistema brasileiro de inovação, tendo em sua carreira ocupado cargos de liderança na IBM, BellSouth, etc. Tá? Em seguida, a Rafaela Gomes vai falar da Raizen, vai falar sobre a inovação disruptiva do etanol de segunda geração. A Rafaela é Head de Desenvolvimento e Novos Negócios da Raizen Energia, responsável por novos negócios na área de energia renovável, atua como conselheira das empresas Jorgen Energy, Raizen Geobiogás, etc. Tá? Depois, o André Stein, da Embraer, vai falar sobre os novos desafios no setor intensivo em tecnologia. Na verdade, os dois primeiros são disruptivas. Depois se segue uma série de apresentações sobre setores muito dinâmicos em que, se não inovar, morre. Né? E aí essa sequência se segue. O André Stein é formado em engenharia mecânica pela Unicamp, com pós-graduação em marketing.
funcionário de carreira da Embraer. Em mais de 2 décadas, na empresa, atuou na expansão de negócios para a Ásia, posteriormente ajudou a implementar o plano de marketing estratégico para a América Latina. Desde março, ele ocupa a diretoria de estratégia da Embraer X, um braço da companhia que busca novas oportunidades de negócios com tecnologias disruptivas. Tá? Depois, o Caetano Biagi vai apresentar o caso da Liage, que provocativamente eu coloquei como título um caso de sucesso de substituição de importações. Ele é engenheiro pela USP, um MBA pela Fundação Dom Cabral, participou ativamente da fusão das 2 grandes empresas no setor odontológico para criar a Liage, segunda maior fabricante de cadeiras odontológicas do mundo, responsável por 1/3 das exportações do setor no país. Também é vice-presidente executivo da Liage, conselheiro titular da ABIMO, conselheiro do IEA, Instituto de Estudos Avançados da USP Ribeirão Preto, conselheiro fundador do Instituto Ribeirão Preto 2030. Em seguida, a gente passa para Mariana Vasconcelos, que vai falar sobre o caso da AgroSmart, a indústria 4.0 no campo. Né? A Mariana é filha de produtores de café em Minas Gerais. Mariana Vasconcelos é CEO da empresa AgroSmart, especializada em tecnologia de informação aplicada à agricultura e de alto rendimento. No mercado desde 2016, a startup tem hoje 120 mil hectares monitorados pelo Brasil e atua também em países como México, Colômbia, Peru e Israel. Ela vai falar, mas basicamente é tecnologia de informação para monitoramento no campo. Tá? Encerrada essa parte de experiências, a gente vai entrar num bloco de fomento à inovação. E aí a gente vai ter 4 palestrantes nessa área. O Maurício Neves vai falar sobre o correto... Ele vai falar sobre políticas de inovação de uma forma geral. Não vai ser uma apresentação, sobre o BNDES, tá? Acho que o presidente já até falou bastante sobre o que o BNDES faz. Vai ser uma apresentação sobre o ecossistema e que tipo de instrumento cabe em cada caso. Tá? O Maurício Neves tem graduação em Engenharia de Produção na UFRJ, mestrado em Políticas Públicas para Ciência, Tecnologia e Inovação na Universidade de Sussex, na Inglaterra, doutorado em Engenharia de Produção na COP UFRJ, funcionário de carreira do BNDES, ingressou no banco no ano 2000, já ocupou diversas posições executivas, nas quais participou da formulação de um conjunto de programas e produtos do banco para fomento de inovação, bem como de outros fóruns governamentais relativos ao tema. Atualmente, ele é superintendente da área de planejamento estratégico, onde se localiza, entre outras unidades, o Departamento de Produtos e Inovação do BNDES. Em seguida, o Felipe Borsato vai falar sobre startups, desde o nascimento até o IPO. O Felipe é profissional do BNDES, com 10 anos de experiência, atividade de fusões e aquisições, com foco em investimento, capital semente e venture capital. O tema da startup continua com Felipe Gelelete, da FINEP, que vai falar de políticas de fomento de startup da FINEP. Tá? Daí, a gente fecha o bloco de fomento e vai para as coisas, assim, talvez a mais importante de todas, na verdade, que é o impacto da inovação no desenvolvimento territorial, nas transformações sociais que são tão carentes no nosso país. Né? Aí a gente vai ter uma experiência super diferente. Aí eu agradeço ao Fernando Veloso pela ideia. A experiência de Fortaleza, do bairro de inovação de Porangabuçu, inspirado na experiência de Barcelona, a partir do relato do seu formulador, o secretário de Saúde do Estado do Ceará, Carlos Roberto Rodrigues, mais conhecido como Dr. Cabeto, nascido em Fortaleza, fez curso de medicina na Universidade Federal do Ceará, realizou residência clínica médica e cardiologia no Instituto Coração em Cor e na Universidade de São Paulo, especialista em terapia intensiva e cardiologia, é membro efetivo da diretoria do Departamento de Artéria e Esclerose da Sociedade Brasileira de Cardiologia e da Comissão de Títulos Especialistas dessa mesma sociedade. Então, já falei muito, mas acho que era importante entender o contexto do seminário, por que as pessoas estão aqui. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para Tiago Maranhão. Tiago, você tem 15 minutos, eu vou, seguindo o exemplo do ministro João Paulo, eu serei rigoroso no tempo.